Uma obra pública ameaça o patrimônio ecológico da Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. Agentes da Comissão de Defesa das Cabeceiras do Jamacá, Brigada Autônoma Jamacá e moradores pedem a paralisação dessa obra que está sendo realizada no bairro Nova Chapada, localizado em frente à Reserva Municipal dos Olhos d'Água e ao lado de uma floresta preservada. A gente vai falar sobre esse assunto com a Jeane Martins Nascimento, ela que é geóloga, fotógrafa e moradora da Chapada dos Guimarães. Com prazer que eu te dou bom dia. Seja bem-vinda, Jeane. Bom dia, Marilu. Bom dia a todos. Bom, a Jeane, só para quem não conhece, no ano passado, naquele momento de queimadas, né, no Mato Grosso, ela participou, enfim, deu muitas informações aqui para a gente no Jornal Brasil Atual, falando da onça pintada, enfim, o quanto, né, os bichos sofreram nas queimadas. Só dá uma pincelada, Jeane, antes da gente entrar nesse assunto aqui exatamente, a situação este ano, como é que foi em comparação aí em relação ao ano passado? Sobre as queimadas. Então, esse ano está bem mais tranquilo, porque ao contrário do ano passado, e como era mais comum, né? As chuvas chegaram no tempo correto e tem chovido bastante, até bem mais do que o habitual. Então, isso tranquilizou bastante a gente, porque não estamos precisando nesse momento lutar contra o fogo, né? E o que acontece quando você termina, eu imagino assim, né? Quando você termina uma luta e alguém te traz outra, né? Para que você recomece. Então agora a luta não é mais contra o fogo, é outra. Pois é, a gente vai falar de água, né? Inclusive Vamos hoje falar, né? Ao contrário. Ao contrário, exatamente. O professor Wagner Ribeiro, né, professor da USP, nosso colunista, hoje falou sobre a Lei das Águas, como foi uma luta, né, importante no Brasil, né, na Constituinte, enfim, a gente conseguiu essa lei, agora está sob ameaça de novo no governo Bolsonaro. Mas vamos falar especificamente aí da Chapada dos Guimarães. Bom, Sim. durante a pesquisa que eu fiz aqui para falar contigo, Jane, eu vi que a imprensa aí está dando a cobertura, está dando essa notícia como tragédia ambiental anunciada, né? Que Sim. pode ter como próxima vítima o Ribeirão Jamacá, aí na Chapada dos Guimarães. Que obras que estão causando toda essa preocupação, Jane? Então, bastante habitual, né, que as prefeituras, em determinadas épocas, peguem algum determinado bairro que está necessitado, né, de pavimentação, de melhorias, né, de desenvolvimento, e se programem, se organizem, captem recursos para fazer essas pavimentações asfálticas, né? E nesse caso, um bairro próximo aqui, ele foi contemplado pela prefeitura para um projeto de pavimentação. Isso é uma coisa boa, né? Não tem nada de ruim nisso, todo mundo quer ter uma melhor qualidade de vida, né? Só que todo projeto de pavimentação, dentro do projeto de engenharia, existe a questão da captação das águas, porque quando vêm as chuvas, ela não vai mais infiltrar, e mesmo assim, não tendo asfalto, ela também corre superficialmente, né? Então, o impacto maior de depois que você faz uma obra de asfalto é o que você vai fazer daquela água que vai escorrer superficialmente, né? Então, nesses projetos de pavimentação asfáltica, uma parte do projeto se refere à questão das águas. Então, a depender do local, da topografia, do tipo de situação naquele momento, dentro do projeto tem bueiros, tem poços de visita, tem canalizações mais profundas, para captar essas águas das chuvas, quando elas vierem, né? E elas vão se aglomerando, se aglutinando ali naquele sistema de drenagem que é executado pela obra de engenharia, e ela tem que sair em algum lugar. Então, ela aumenta imensamente, e principalmente a potência, né, a força dessa água, por ela estar sendo aglutinada num só local, né, ou em alguns locais específicos, ela vai ter que sair em algum lugar, e ela sai com muita força. Então, faz parte do projeto de engenharia um equipamento, né, uma parte desse projeto que se chama dissipador de energia, ou seja, a água da chuva que é canalizada, que ela é toda aglomerada, ela vai sair em algum lugar, e o equipamento se chama dissipador de energia porque ele tem que minimizar
a força com que aquela água sai, para que ela não cause outros problemas, para que ela não cause uma erosão, para que ela não degrade o meio ambiente. Então, em tese, né, o que acontece é isso aí. Certo, quer dizer, mas como é que está o projeto? Está se prevendo isso ou não está prevendo? Não, Teve discussão? o projeto está prevendo isso, mas o que acontece é o seguinte, Marilo, infelizmente, é de praxe, e não é aqui, em todos os projetos, em todos não, assim, sem generalizar, né, mas na sua grande maioria, os projetos de pavimentação asfáltica, eles têm essas questões, né, tem os dissipadores de energia, tem o destino final, só que na prática, esse destino final, ele não é dimensionado na sua maioria de acordo, porque para que ele seja dimensionado de acordo, ele envolve uma série de estudos muito profundos, né? Não é só a questão de ver o asfalto, aqui tem as valas onde a água vai escoar, tem o bueiro, envolve coisas maiores. Por exemplo, você tem que, para fazer um projeto realmente eficaz, você tem que ver, estudar a pluviosidade do local, né? Que quantidade de água que cai ali naquela região. Aquela região tem ela tem uma topografia, e aí você tem que fazer um estudo aliado à topografia com a pluviosidade e a microbacia. Então, naquela microbacia, naquela região, quanto de chuva, né, habitualmente cai, quando tem chuvas mais fortes, né, até onde sobe essa água, como é que funciona isso, para onde ela caminha, para que você defina um dissipador de energia, por exemplo, que seja realmente apropriado para aquela quantidade de água. Porque uma coisa é ter uma chuvinha, outra coisa é ter vamos chamar de tromba d'água de uma forma simplista, né? Uma chuva muito forte que não vai comportar, que aqueles bueiros, aquelas canalizações, aquelas tubulações não vão comportar essa água. E o que vai acontecer? Chega lá na frente, quando chega no dissipador, que é para minimizar aquilo, se é maior a quantidade de água do que aquilo que foi dimensionado, ela vai causar um monte de estragos. Respondeu? Respondeu, e eu queria que você falasse se existia algum histórico aí na região desse tipo de obra que já danificou alguma nascente, algum rio. Vocês estão aí escaldados já com essa situação? Como é que é? Então, isso acontece com a maior frequência, né, praticamente em todas as situações de pavimentação asfáltica. Como que funciona, né? É claro que o dissipador de energia e o direcionamento das águas, ele tem que ir para um lugar mais baixo, porque senão a água não vai escoar, né? E, normalmente, né, na grande maioria dos locais, ele é direcionado para algum lugar que tem nas proximidades um córrego, na verdade, um córrego, ou um rio, né? Porque a água vai ter que escoar no lugar e continuar caminhando. Então, ela tem que ir com uma drenagem, né? Uma drenagem natural. O que acontece normalmente, né, que é uma das coisas mais graves de poluição das águas do país, em geral? Eles colocam esses dissipadores, né, normalmente subdimensionados, aí a água vai escoar e vai causar algum dano. Esse não é o maior problema. O maior problema é que não existe uma verdadeira captação dos resíduos sólidos de uma cidade, né? A maioria dos bairros, eles têm carência de coleta de lixo, deficiência, né, de educação, ou educação ambiental, ou seja, o que for, comportamental, né? Então, as pessoas ou tem lixo nas suas portas, ou joga o lixo, ou aproveita-se, como não tem coleta de lixo, aproveita a hora da enxurrada e joga a sua sacolinha de lixo na enxurrada, e assim por diante. Então, o que é o maior problema, né, ambiental causada pelas pavimentações? Não é a pavimentação em si, mas é o destino da água que passa por ela, né? É porque ela carrega uma quantidade absurda de lixos. Então, nas proximidades, mais especificamente desta obra, nós temos um outro bairro, um bairro vizinho, né, a esse, que já teve há alguns anos a pavimentação asfáltica. Essa água, ela cai num outro córrego, porque ali é um complexo de nascentes, né, são diversas nascentes que vão escoar para formar um rio maior que se chama Rio Jamacá. Ali ao lado nós temos um córrego que tem um complexo de nascentes, né, chamado Olho d'Água, né, do bairro vizinho a este
que a gente está questionando. O que aconteceu? Ele também não tem essas questões corretas da coleta de lixo, de tudo, do comportamento. Então, aquele córrego, hoje, ele é um córrego completamente alterado, tem uma infinidade de lixo nele de toda sorte, tem pneus, sacolas, mas assim, é uma coisa extremamente absurda. O dissipador de energia deste outro ponto, que foi construído na época, ele está todo quebrado, todo destruído, porque ele não comportou a vazão, né? Não teve os estudos adequados, ele é subdimensionado, então ele não comportou. Então, o que acontece? Aquele córrego, ele está completamente acabado, ecologicamente ele está inviabilizado. E uma outra questão também que é extremamente importante que nós tenhamos conhecimento, né, é que 99%, aleatoriamente falando, né, mas em tese, uma grande porcentagem dos nossos bairros, do país inteiro, nós não temos esgoto e tratamento de esgoto. Então, num bairro mais simples, por exemplo, ou mesmo nos outros, o que acontece? A gente faz uma fossa e sumidouro, quando isso é possível, para o seu destino do seu efluente doméstico, né, da sua pia, dos seus banheiros, e isso é uma coisa que você tem que fazer, porque o poder público não te oferece tratamento do seu esgoto. Deveria ter o esgoto canalizado na rua para ser tratado e depois destinado ao efluente final de forma correta, e isso não existe. Então, o que acontece? Quando se faz um asfalto, normalmente, né, num determinado local, muitos moradores pegam o seu esgoto e clandestinamente fazem ligações daquele esgoto doméstico na água fluvial. Então, aquela água que deveria chegar lá no córrego, só a água da chuva que percolou ali pelo asfalto, ela chega carregada também de esgoto. Então, o que acontece é que há uma, assim, sistemática contaminação e morte, vamos chamar dessa maneira, né, das nossas drenagens, dos nossos córregos, dos nossos rios, né, e mais à frente de outros biomas maiores, por exemplo, as nossas águas aqui todas escoam para o Pantanal. Então, cada situação dessa, ela ocasiona localmente a degradação de uma drenagem e posteriormente de outras maiores, até chegar num outro bioma de maior porte. Então, infelizmente, nós temos ao lado dessa questão pela qual nós estamos lutando para que seja preservado nesse momento, um exemplo gigantesco que vai acontecer exatamente igual. Então, a luta não é contra a obra de asfalto. A nossa luta é que essa água, que a prefeitura, né, no caso que é o executor, quem está realizando a obra, né, nos garanta que não haverá esgoto contaminando a nossa drenagem, que não haverá, que o lixo não vai escoar superficialmente pelos bueiros, que não tem, na sua maioria, não tem uma grade, não tem proteção, não tem nada para reter o lixo que vem junto com a água, né? Então, o que a gente quer é que a coisa seja feita de uma maneira, os dimensionamentos, os resguardos, os cuidados, né, os planos ambientais, que existam planos ambientais, de uma maneira que, depois do asfalto, as águas que escoarem ali, passar por todo esse projeto executado, ela não faça com o Jamacá aquilo que aconteceu com o Olho d'Água e com muitas outras drenagens aqui no próprio município e em todos os municípios que a gente conhece, né? Exato, pois é, e a gente está falando da Chapada dos Guimarães, um patrimônio do meio ambiente aqui do Brasil, importantíssimo. E como você falou, já é preocupante, que já tem muita poluição. Sim. Enfim, os rios estão mortos, mais um rio, mais uma nascente que também pode ser atingida. Como é que está essa questão com o Ministério Público Estadual? Como é que está esse diálogo também com as autoridades aí do município da Chapada? Então, nós questionamos, né, com a Prefeitura Municipal, mas a gente entende, né, que eles têm os seus projetos que foram aprovados e acham que está tudo de acordo, né? Então, como a gente viu que era inevitável, né, que a tragédia era inevitável, e a prefeitura não ia tomar uma atitude sem que ela fosse convocada a isso, né,
nós nos reunimos e fizemos uma denúncia no Ministério Público. Então, nesse momento, foi aberto um inquérito para que sejam averiguados, haverão visitas técnicas, que foi exatamente o que a gente solicitou, né? Visitas técnicas, revisão da licença ambiental, né? Demonstrando, nós estamos tentando demonstrar, porque como teve a outra reportagem, né, essa questão da proteção das águas, né, as nascentes mais ainda devem ser protegidas, né, assim como os corpos hídricos, as nascentes também, né, elas são de suma importância, e essa água deste projeto desemboca numa nascente. Então, o Ministério Público, respondendo à nossa solicitação, à nossa movimentação, a termos colocado na mídia o que estava acontecendo, que nos deu bastante resposta, né? Então, o Ministério Público instaurou esse inquérito, e agora vão ser apurados realmente, né, essas questões, comparando com as questões nas proximidades, e vamos ter que aguardar o desenrolar, né? Vão ter manifestações de diversos técnicos, né, para ver o que pode ser feito. E o interessante, né, desse movimento é que a gente tente, né, que realmente seja executada uma obra. A gente ficou assim, até preocupado com a questão assim, do pessoal do bairro achar que nós não queríamos o asfalto, então estamos tentando esclarecer, porque a gente quer que o desenvolvimento seja acompanhado de preservação ambiental. Então, é claro que a gente quer que a Chapada tenha qualidade de vida para os seus moradores, né? Mas a qualidade de vida também, né, faz parte da qualidade de vida que o manancial ao lado seja preservado, né? E que a gente possa continuar tendo essa, como a Chapada é um município turístico, esse córrego, né, essa nascente, ela é um dos contribuintes, a nascente do córrego do Rio Jamacá. O Rio Jamacá tem imensas cachoeiras, diversas cachoeiras, e essas cachoeiras são objeto de visitação turística. Então, imagina, a gente surge aqui, aí vem o turista, vai lá na cachoeira, alguns poucos quilômetros abaixo, e vai tomar banho na água suja. Então, tudo isso tem que ser aliado e observado, né? Então, é muito importante que o poder público apoie, né, que nos apoie, principalmente apoie o meio ambiente, porque nas legislações está escrito que a água é um bem de todos, que ela deve ser preservada, né, para o futuro de todos nós, dos nossos filhos, nossos netos, né? Então, é isso. Então, estamos na luta, esperando o desenrolar dos acontecimentos que vão advir, né, dessas ações. Muito bem. Jane, eu quero agradecer você pela sua participação, pelo seu empenho, pelo seu ativismo ambiental aí, de olho, que está acontecendo na Chapada dos Guimarães. Muito obrigada, e a gente vai acompanhar esse caso, e depois você dá o retorno para a gente dos próximos passos, tá bem? Perfeito. Um grande abraço para você, Jane. Beijo para o Mário também. Um abraço a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Falamos aqui com a Jane Martins Nascimento, ela que é geóloga, fotógrafa e moradora da Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.